Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, dia 20/5, né? Nossa aula de técnicas de materiais da construção civil, né? O tema da aula de hoje é vernizes e tintas. Tá legal? Então, hoje nós vamos abordar um pouco sobre o tema vernizes e tintas. Vocês viram no material que eu coloquei dois materiais, dois material aí para vocês, para leitura, né? É um documento elaborado pelo Inmetro, né? É um relatório, é uma análise, né? É um programa de análise de produtos esse é específico sobre tintas imobiliárias, né? Sobre latex econômica, que é o que tem no mercado aí, aquelas tintas bem baratinhas, né? Então, e esses ensaios que foram feitos aí pelo Inmetro, né? O Inmetro, para quem não sabe, ele está diretamente ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Exterior e Interior, né? Que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, né? Então, isso aí, a sigla é o Inmetro. Então, o Inmetro ele é ligado diretamente ao governo e ele tem um programa, né? Que nesse programa aí ele é tido para as construtoras, é um programa de qualidade, onde eles analisam os produtos e esses produtos são certificados. E aí, por exemplo, se você vai trabalhar numa construtora aí que faz conjunto habitacional, casas populares, órgãos fazem reforma, ampliação aí para órgãos públicos, né? E outros, né? Mas enfim, ele segue um critério aí, né? Desse programa que ele faz a análise dos produtos para ver a qualidade desses produtos. Então, e esse programa de análise ele tem a habitacional também, tá? Então a sigla, vocês vão ver assim, ó, esse produto ele foi testado e aprovado pelo Inmetro e ele está cadastrado no PBQP-H, tá? Alguns produtos é só PBQP, tá? O que ele significa que ele é um produto que foi aprovado, né, ou certificado pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, só que no nosso caso, com o H+, é da habitação. Tá ok? Então é um programa de qualidade de produtos, materiais para construção civil, para habitação. Em específico, esse material que eu postei para vocês, ele faz análise das tintas tipo premium, econômicas e standard, tá? São tintas látex, tá? A base de látex. E então, vejam só, nessa análise aí vocês vão verificar, nesse material que eu postei para vocês, tem várias marcas, né, de diversos estados, tá? E com os valores, inclusive, tá? Eles não colocam o nome da marca nem do fabricante, eles vão dando siglas, né? Para não ter nenhuma, digamos assim, algum privilégio. E vocês vão poder ver lá que eles fazem o que nesses testes, tá? Os testes que foram feitos nesse documento que foi postado aí para vocês, né, nesse material, que eles verificaram a parte de cobertura, né, é um ensaio de aplicação dessa tinta, né, dessa tinta, e a resistência à abrasão, tá? Que é o quê? A abrasão é quando a gente tem um atrito na superfície, tá? Isso é feito para piso, é feito para N materiais de acabamento, inclusive não só de acabamento, para concreto e tudo mais. Mas esse ensaio de abrasão específico para tinta é no caso, por exemplo, você vai limpar uma casa. Então você pintou a casa, tudo, e a pessoa vem e vai limpar a parede. Então pega uma buchinha, um paninho, vai passar e a tinta sai no pano, sai na buchinha, enfim, né? Então, se a tinta saiu, quer dizer, ela não teve aderência, tá? Então esse teste é muito importante, porque se a tinta saiu, ela é de baixa qualidade, tá legal? E o poder de cobertura, às vezes você vai passar lá, tem aquele ditado, né, o barato sai caro, às vezes você compra uma tinta baratinha lá,
Você vai aplicar ela, você dá uma demão, dá outra demão, a terceira demão, a quarta demão e não cobre a parede, né? Então, isso aí é um problema grave, tá? Então, é falta de qualidade do produto isso aí, tá bem? Então, deixando esse material aí para vocês fazerem a leitura, vocês vão poder dar uma olhada melhor, né? São aproximadamente 20 páginas desse relatório, né, de análise, que foi feito lá pelo Inmetro, tá ok? É um relatório oficial. Vamos falar então um pouco sobre as tintas e vernizes. Vocês pegarem aí o conteúdo que o professor Marcelo postou para vocês, aí, né, sobre tintas e vernizes, né, vernizes e tintas, na realidade, o tema. Nós temos lá a NBR 16211, né, que ela foi atualizada agora em 2019, tá? Ela fala o que? São tintas para construção civil, vernizes brilhantes à base de solvente, monocomponente, requisitos de desempenho das tintas, né, para edificações não industrial, tá? E aí nós temos também a NBR 11702, também revisada em 2019, né? Também sobre tintas, né, para construção civil, tintas, vernizes, texturas, complementos, né? Então não precisa nem copiar, viu, Rafael? Porque isso aí tá lá no material, tá? Aí nós temos também o que? A NBR 15079, vocês vão ver que tem traço 1, tá? NBR 15791, que é o que? São os requisitos mínimos de desempenho para tinta látex fosca nas cores claras, tá? Depois nós temos que nem a 15079 parte 1, tem a parte 2, tem outras partes dessa NBR, tá? Que faz o quê? Ela vai dar as diretrizes, né, dos requisitos mínimos de desempenho das tintas, tá ok? Tá certo? E aí, ó, nós temos ainda aí outras NBRs que eu coloquei para vocês sobre tintas. Tá? O método de avaliação de desempenho, que é a NBR 14942, método de avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais, método de avaliação de desempenho de tintas industriais, enfim, tintas para construção civil, especificações e requisitos mínimos, tá ok? Então nós vamos ter essas NBRs que vão fazer o quê? Elas corroboram para vocês terem um conteúdo mais direcionado para o aprendizado desse material que eu postei aí hoje, tá bem? Então vamos falar um pouquinho sobre verniz, né? O que é o verniz? O verniz ele é uma tinta sem pigmentação, tá? Qual é a finalidade das tintas e dos vernizes? Tinta e verniz não é só a finalidade estética, tá? A tinta e o verniz, ela tem a prioridade de proteção para o imóvel, de proteção para a argamassa, para o reboco, tá? Então essa é a finalidade principal, para as madeiras, para os ferros, a ferragem, né? Então a finalidade da tinta, né? Por que a gente pinta um portão? Porque ele vai ficar bonito? Sim, mas a principal finalidade é a proteção, para não dar ferrugem nesse portão. Por que a gente pinta a parede? Para não ter o quê? Umidade passando, infiltrar. Hoje a gente aplica o quê? O que a gente faz antes? Usa um selante, né? O que é um selante? Ele não deixa de ser um verniz, um polímero. Ele vai tapar o quê? Ele vai vedar os poros da parede, tá? Para não consumir tanta tinta. E a tinta, ela é o quê? Ela tem pigmentação, tá certo? O que é uma pigmentação, gente? Tá? Se vocês forem lá no material que eu postei para vocês, ele está escrito assim lá, ó. Pigmentos. Corresponde ao material sólido, insolúvel, com funções referentes à cor. Tá ok? Então, o que acontece? Quando você vai comprar uma tinta, se é uma tinta cor base, ela tem um preço mais reduzido. Quando é uma cor mais forte, mais chamativa,
ela é bem mais cara. Se vocês prestarem atenção, saindo das cores base, branco, um beijinho, as cores fracas, que vai pouca pigmentação, tá? O valor dela é baixo. Quando você começa a pegar tonalidades e cores mais fortes, mais vivas, vai aumentando o preço, porque aumenta o pigmento, tá? Então o pigmento é que dá a cor. Na realidade, a base de todas as tintas que tem no mercado, ela é branca. A tinta, quando ela é feita, ela é branca. Depois é adicionado pigmento nessa tinta. Tá legal? Tudo bem até aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá, vamos tocar então. Tá, e aí nós temos o quê? Temos solventes, temos aditivos, né? O que é um aditivo? Um aditivo, ele pode ser aplicado tanto para você diluir a tinta, para você acelerar a secagem da tinta, aumentar a pega dessa tinta, tá? Então nós temos aditivos para diversas coisas dentro da construção civil. No caso da tinta é mais para secagem, tá legal? Solvente. Às vezes o pessoal fala, vou usar tinta. O solvente, na realidade, né? A gente conhece muito água rasa. O que acontece? Ele dilui as tintas, né? Só que o que acontece? Ele ajuda a fazer o ajuste da viscosidade, que é o que? Vai afinar um pouquinho a tinta, porém, ela não tem ponto alto de ebulição, ela não vai pegar fogo fácil, a água rasa, né? Ela é diferente do thinner, né? Que tem uma alta combustão. Então, esses diluentes, esses solventes, o solvente é diferente porque ele tem baixa combustão, ele não tem alta combustão. Ele tem o risco de combustão, mas é menos do que outros produtos. Tá legal? Tudo bem até aí? Tranquilo? Professor, tem uma pergunta. Esse aditivo aí é a mesma coisa que vai no concreto usinado? Não é a mesma coisa. Ele é semelhante. A função dele, a finalidade é a mesma, mas é um outro produto, tá? Não tem nada a ver com o aditivo que vai no concreto. Isso aí é outro tipo de aditivo, tá bem? Tá bom, obrigado. Tá? Não, é pertinente a pergunta, não tem problema, tá? Então vamos lá. Nós temos também no mercado aí tinta acrílica, tinta látex, né? Qual que é a diferença entre tinta acrílica e a tinta látex, tá? O látex, ou o PVA, que a gente está acostumado a ver, vocês viram aí, nós estudamos polímeros e tudo mais. Por que eu passei o polímeros antes de passar tintas e vernizes? Para a hora que chegar e falar PVA, vocês sabem o que é, né? O PVA, ele é que contém no látex, ele é o quê? Um acetato de polivinila, né? Que a gente viu na outra aula lá, vocês fizeram trabalho, lembra dos tubos de PVC e tudo mais? Tem a ver com isso, tá? É o acetato de polivinila, é a mesma base lá, tá? Dos polímeros, tá bem? E ela não é lavável, por quê? Porque ela é solúvel em água, tá certo? Então, lavar a tinta látex não é aconselhável, tá legal? Tudo bem até aí? Então, se ela é uma tinta que ela sofre com a ação da água, você não deve aplicar ela onde? Na área externa. Por quê? Ela vai sair com mais facilidade, tá bem? Então o PVA é indicado para gente pintura interna. Pintura externa, nós vamos sempre estar usando hoje o quê? Né? Tinta acrílica. O que nós temos de diferença do látex na tinta acrílica? A base dela, ela é em resina acrílica, tá? Tá certo? Então, ela é lavável, porém ela é solúvel em água também, tá? Mas ela tem a resina que vai dar a resistência. Depois que você aplicou ela, você não vai tirar ela com a chuva, tá certo? Então ela é indicada com ambientes externos. Ela tem um maior brilho e dá uma maior impermeabilidade na parede. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão a respeito disso? Tá. O que são resinas, né? Então a resina, ela é a parte não volátil da tinta, porque ela não evapora, né?
Então a gente está acostumado a ver resina para fabricação de peças em fibra, né? Então aquilo é uma resina, é um material mais viscoso, né? E ela é usada para quê? Para reunir as partículas de pigmento, tá certo? Então ela reúne as partículas de pigmento e ela também tem as propriedades físico-químicas da tinta para sua secagem, tá? Então tem várias coisas e ela é um composto que solidifica essa tinta e ela cria tipo uma película, tá bem? Então a tinta acrílica e a tinta látex tem essa diferença devido ao que? A base dela, tá? Uma tem base PVA, tá? E a outra tem base resinada, tá ok? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito disso? Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, então vejam só. Aí é uma explanação mais superficial aí sobre tintas e vernizes, tá? Lembrando que aquilo que eu expliquei no começo, o verniz é como se fosse uma tinta, tá? Uma resina que você aplica ela e a parte de baixo, né, onde você aplicou aquilo que você aplicou a resina, o verniz, ele vai ficar na sua cor natural, apenas vai dar um brilho a mais. Então, o verniz ele é aplicado mais para proteção. Algumas pessoas que gostam, por exemplo, vamos citar a madeira, por exemplo, né? Na cor natural dela, existe a aplicação do verniz. Outras pessoas preferem o quê? Uma cor. Então você tem verniz pigmentado também. Então, por exemplo, eu quero que essa madeira chegue numa tonalidade, digamos, de embuia, de marfim, ou então de um mogno, né? Então você vai lá, você compra o pigmento e adiciona no verniz. Alguns vernizes já são pigmentados, eles são bem mais caros, tá? Tudo bem? Tá aí tranquilo, né? A maioria do pessoal que está assistindo a aula hoje aí, que nem o Marco já trabalhou com pintura, o João Vitor, o Rafael, né? Josias trabalha, né? Então o pessoal aí, o Reginaldo, então o pessoal tá tudo acostumado, até o Paulo, tá tudo acostumado já com pintura, né? Então sabe dessa classificação e de como que funciona esse material, mas a parte básica aí. Eu vou passar para vocês depois aí um trabalhinho de pesquisa, tá? A respeito dentro das normas, tá certo? Por ser um trabalho que vocês vão ter que pesquisar além do material que eu postei para vocês fazer a leitura aí, né? Da aula de hoje, eu vou dar até a próxima semana para vocês entregar, tá legal? Que é sobre a norma de aplicação de pintura, tá bem? Ok, aí eu vou deixar bem explicadinho lá na solicitação de tarefa dentro da plataforma. Tudo bem, pessoal? Tá. O Zé Marcos ficou com alguma dúvida? Não? Tranquilo? Oi? Pode falar, Rafael. Fala mais perto do microfone que eu não tô te ouvindo. Como? Tá baixinho, mas fala aí, vamos lá. Essas tintas têm alguma funcionalidade para impermeabilização e retenção da água? Sim. Que seja mais eficaz para isso? Sim. Como eu falei no início, se você pegar uma tinta acrílica, tá? Ela vai impermeabilizar. Se você quiser fazer um teste, você pega uma placa aí que a gente poderia fazer isso lá na escola, lá na parte do laboratório já tem até uma placa lá, tudo pra gente fazer isso. Porque aí eu demonstraria para vocês, passando um pouco de tinta acrílica, um pedaço com reboco lá, e a gente molharia para você ver a diferença sem a tinta, com a tinta látex e com a tinta acrílica.
tá? Mas ela tem a função, exatamente essa, a função da tinta. Ela é impermeabilizar a parede, ela ajuda a não ter umidade, a não filtrar. Vejam só, existe, inclusive, tá? Na norma de manutenção, quando você compra um imóvel ou você constrói, nós temos um período de garantia sobre a tinta. Por quê? A cada período, o imóvel deve ser pintado. Por quê? Para manter essa impermeabilização do imóvel. Porque senão pode ter infiltração e danificar. Tá certo? Então, existe norma também um período de validade da tinta. O fabricante pode colocar lá, minha tinta dura 10 anos. Mas a tinta, mas a pintura do imóvel, ela tem que ser feita de acordo com as normas a cada 2 anos. Entendeu? Não precisa mudar a cor, mas deve ser feita a pintura. Só como exemplo, tá? Precisa pegar a norma e ver certinho o período dela. Tá? Então, a garantia das coisas dentro do imóvel, de uma construção, depende de cada norma. Tá? É tudo normatizado isso aí. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Tá ok. Pessoal, então ficou claro aí a parte de tintas com o material que eu postei, mais o outro conteúdo tranquilo? Tá bom. Então tá. Então boa noite para todo mundo. Eu vou postar o vídeo lá como combinado, lá no YouTube, para vocês terem acesso de onde vocês quiserem, né? De qualquer micro, sem estar utilizando a plataforma para poder acessar de qualquer lugar, a qualquer hora. E vocês podem assistir a aula novamente. Tá? Lembrando que tem todo esse texto aí, a pesquisa, o material que eu postei, o material já informado antes. Tá legal? Tranquilo? Então tá bom então. Vamos encerrar aí e não esqueça de todo mundo sair da sala de bate-papo antes do término da aula, tá legal? Outra coisa, aí depois vocês têm às 9h05, se eu não me engano, né? É a aula com o professor Paulo, tá bem? Então não saiam dessa aula, peguem o material, já leiam esse material que eu postei e eu já vou colocar a tarefa para vocês lá, tá bom? Então até sexta, se Deus quiser. Forte abraço para vocês aí. Pessoal, algum de vocês aí tem alguma reclamação a fazer a respeito aí do conteúdo, de como está sendo as aulas? Não? Eu acho que tá ficando legal, assim, professor, do jeito que você faz, tipo assim, a explicação e o vídeo que ajuda bastante, porque depois a gente consegue estar revendo se ficar com alguma dúvida. Legal. Eu, particularmente, acho legal, assim. Tá. E o conteúdo, vocês estão achando que tá legal o conteúdo, da forma que eu tô colocando? Pessoal, esse material impresso aí tá bom? Vocês estão conseguindo ler? Tá ajudando? Tá entendendo tranquilo? Sim. Sim. Tá. Tá, beleza então. Então é isso que eu fico contente aí que vocês estão conseguindo acompanhar. Eu sei que seria muito mais legal, e como vocês já são meus alunos há mais de ano, né? Então, a interação nossa e os exemplos que eu vou dando dentro da aula ficaria muito mais interessante presencial, porque eu teria mais tempo, mais demonstração, né? Teria como estar indo lá para o laboratório, ver as coisas e tudo mais, né? Para ver o material, né? Há outras explanações, outras coisas que eu conseguiria colocar presencialmente, mas infelizmente a situação não nos permite ainda, né? Então, que tá dando pra gente fazer, a gente vai lutando aqui para fazer o melhor para vocês, tá bom? Forte abraço para todo mundo aí, fica com Deus e até sexta então. Tamo junto aí no mesmo horário. Qualquer dúvida vocês vão escrevendo e eu já respondo para vocês, tá bom? Então já vou colocar o material para vocês lá de tarefa.